Aleluia. Graças a Deus. Pode sentar, amados. Glória a Jesus. Deus nos ama. Na semana passada, nós falamos sobre a purificação do templo. Mencionamos um cuidado de Jesus excepcional, né? Demonstrando uma ira, uma indignação que às vezes não combina com a imagem que nós costumamos fazer de Jesus. Ver um Jesus irado, bravo, fazendo um chicote de cordas e batendo em tudo e virando mesas e soltando animais e fazendo sair e soltando pombas, virando mesa de cambistas, não é uma visão que a gente costuma imaginar constantemente de Jesus, né? Aliás, a ênfase é do Jesus, aquela figura do Jesus dócil, com um olhar cândido, né? Isso. Graças a Deus. De frágil, né? E na verdade, quando Jesus entra no templo ali, ele fica indignado. Ele tem uma manifestação de ira devida, justa, medida. E naquela manifestação, ele ele falou que não admitia comércio, não admitia que a casa do Pai fosse considerada um lugar de mercado. Por que será? E vimos também que ele não estava tão preocupado com a questão do templo em si. E a primeira colocação que ele faz quando dizem, por que você está fazendo isso? Com que autoridade? Ele falou, destruam esse templo, em 3 dias o reconstruirei. Então ele estava falando do templo do seu corpo. Então a indignação que ele tinha é de haver um mercado às portas de um templo que representava o corpo dele. Aplicamos isso para a igreja. A igreja não é um local de mercado, de interesses particulares. A igreja não é um local onde se negocia com pecados e com aquilo que é injustiça. E aplicamos para nós individualmente. Porque nós somos o corpo de Cristo. Individualmente somos a igreja do Senhor. E continuando sobre isso, eu gostaria de mostrar para vocês, hoje, o tema seria, continuando, negócios e oportunidades. Negócios e oportunidades. Por quê? Babilônia era uma cidade no Apocalipse, ela representa uma cidade ou representa uma instituição, mas que era extremamente conhecida pelo seu tremendo comércio. E essa cidade foi rejeitada por Deus. Está em Apocalipse no capítulo 18. Eu vou ler do verso 10 a 13, mas todo o capítulo recomendo que você leia com calma. Você vai perceber que a maior característica da Babilônia era a negociação, o mercado. O que eu quero chamar a sua atenção está no final desses versículos. Apocalipse 18, 10 a 13, que diz assim: e estando de longe, por medo do tormento dela, pessoas que estariam de longe nos mares, olhando a cidade, dirão, ai da grande cidade Babilônia, a cidade forte, pois numa só hora veio o teu julgamento. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém compra mais as suas mercadorias. Aí ele começa a listar as mercadorias da Babilônia. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda espécie de madeira odorífera, e todo objeto de marfim, de madeira
preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, e canela, especiarias, perfume, mirra, incenso e vinho, azeite, flor de farinha e trigo e gado, ovelhas, cavalos e carros, e escravos, e até almas de homens. Em outro texto está corpos e almas. Essa tradução faz menção de escravos e almas de homens. Mas, mesmo havendo essa diferenciação, duas coisas entendemos aqui. Escravos, aqui, significam pessoas que estão sendo vendidas. São almas, são pessoas, são vidas. Mas alma de homens é a alma mesmo. Então, uma característica do comércio da Babilônia é a escravidão, vender pessoas e vender almas. Eu queria falar sobre isso já já. Eu gostaria de falar sobre uma pesquisa que foi feita com a liderança, que tem a ver com esse assunto. Descobriram por que 70% dos líderes, em geral de igreja também incluídos, inclusive de empresas, não chegam bem ao final. Eu queria mencionar por quê, que tem a ver com esse assunto. E depois nós vamos mencionar alguns casos bíblicos de negociações de pecado, e que foram más negociações, e que ocorreram ao longo, depois de um tempo de vida com Deus. Então eu queria fazer um intervalo aqui. Por quê? Porque tanto falamos na semana passada, e hoje recebemos um e-mail, né? Alguns irmãos estiveram lá no Nordeste, no Piauí, e estiveram justamente na cidade de Júlio Borges, que fica ali uns 50, 60 quilômetros de Curimatá. As autoridades estiveram nesta cidade de Júlio Borges e lá constataram que realmente a questão da seca atingiu 100% da cidade. E não houve perda, uma porcentagem de perda como em algumas outras cidades, com as chuvas que deram. Não choveu. A última chuva que aconteceu foi em janeiro, e depois disso não choveu mais, e a previsão de chuva é só para outubro, novembro. Então as plantações dos irmãos, nós temos uma igreja lá, ficou completamente comprometida, não, quer dizer, não vingou. Então eles não têm alimentação. Os irmãos, as igrejas ao redor, que estão com dificuldades também, já estão se cotizando para ajudar. Algumas igrejas já enviaram suas ofertas, mas foram poucas. E hoje eu queria abrir especialmente essa oportunidade de nós darmos as nossas ofertas. Quem sabe, talvez você queira, não tenha como dar hoje, pegue uma folha de papel, ponha o seu nome, seu telefone, ponha o valor que você quer dar durante a semana e deposite. Eu gostaria de pedir aos diáconos que trouxessem aquela cestinha, e você pudesse pelo menos fazer isso, porque a secretária liga para você e você faz um depósito, ou arruma um jeito de fazer isso durante a semana, se você não puder fazer isso hoje. Mas qual é o objetivo? Nós vamos enviar àqueles irmãos cestas básicas, para que eles possam suportar e ter algumas saídas ao longo destes próximos meses. E algumas igrejas já fizeram isso. E nós gostaríamos de participar disso de alguma maneira. Amém, amados? Vamos fazer esse momento? Queria... Isso, faça favor. Lembrando que nós estamos fazendo isso para ajudar nossos irmãos. Se você tem uma oferta especial, quiser usar algum dos envelopes aí que estão ao seu lado nas cadeiras, ou se você quer, pode trazer aqui à frente. Faça isso, lembrando que nós vamos atender pessoas que estão numa carência muito grande. E põe o seu nome, o seu telefone para que a secretária coloque, caso você não possa fazer isso hoje.
Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós queremos abençoar nossos irmãos que estão numa situação crítica naquele lugar. E nós queremos participar das suas dores também nesse momento. Pedimos ao Pai que o Senhor multiplique a oferta de cada um dos teus filhos, que nós possamos, juntos com outros irmãos, trazer um suprimento adequado aos irmãos. E te pedimos também pelo milagre, Senhor. Faz chover naquele lugar. Para ti nada é impossível, Senhor. Derrama a tua chuva sobre aquela região. Faz com que as cacimbas se encham de água, Senhor. Que as pequenas represas que existem ali possam se encher de novas águas. Porque assim, Senhor, haverá a possibilidade de planos novos, os animais não morrem. Pedimos misericórdia, Senhor. Tem misericórdia daquela região. E pedimos que o Senhor fortaleça a igreja naquele lugar, para suprir as necessidades de todos ali. Colocamos nas tuas mãos nossa oferta, nossa participação em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados. Eu gostaria que os diáconos pudessem fazer o cálculo e depois nós vamos mostrar aos irmãos hoje mesmo o valor final, tá bom? Do que foi hoje. É isso. Ainda que seja no final do culto, não precisa ser para agora. Vamos mensurar nossa força de ajuda, certo, irmãos? Amém. Amados, aliás, então, nesse e-mail tinha a indicação seguinte: um boi, uma vaca, é vendida lá para o corte, para o açougue, até R$800. As vacas estão enfraquecendo, estão vendendo vacas lá por R$2. Por aí você imagina a situação que eles querem ver se mata antes de que ela morra sozinha e que dê para cozinhar os ossos, pelo menos. Então a situação está crítica, irmãos, não é fácil. E vamos buscar mais informações a respeito disso para deixar vocês mais inteirados. Irmãos, Babilônia era uma instituição, uma cidade que figura instituição em que se dependia do mercado. Nós vimos que ela é semelhante, ouvimos a semana passada, à cidade de Tiro. A cidade de Tiro também tinha um grande comércio. Tanto que o rei de Tiro, no capítulo 28, segundo alguns comentaristas, eu considero também, uma menção até de Satanás. Uma passagem sobre uma situação espiritual que é assemelhado a Satanás, que dominava no seu mercado, inclusive com vidas de homens, com escravos. A mesma situação ali da cidade de Tiro. Então, a característica de Satanás, a característica do império das trevas, é a negociação de vidas. Se existe riquezas, é para atrair almas. Então, negócios da Babilônia, e como esse texto aqui diferencia pessoas, porque geralmente almas na Bíblia também é traduzido como vidas. Mas aqui não. Quem escreveu fez questão de colocar pessoas, corpos ou escravos e almas, dizendo que existe um objetivo de prender o interior das pessoas. E o que existe na alma? Na alma estão as emoções, a razão e a vontade, a volição. Então, uma alma aprisionada tem a ver com emoções enganadoras, sentimentos que não correspondem à realidade ou à verdade. Pessoas que estão aprisionadas por emoções falsas, ou por emoções que não edificam, que mais o destroem. Uma pessoa que tem a alma aprisionada pode ter raciocínios mentirosos dominando seus pensamentos. A Bíblia chama isso de sofismas, são argumentações errôneas que enganam pessoas, almas aprisionadas. E também tem a ver com vontades deturpadas, desejos pervertidos que dominam a vida da pessoa e a tornam escrava nesse sistema do mundo que é do sistema do pecado.
Babilônia é figura do mundo, é figura do pecado, do sistema do pecado, que é um grande mercado. Mas antes ainda de falar, eu vou falar mais sobre isso, Jesus falou que a casa do Pai somos nós. Jesus disse, não façam da casa do meu Pai, olha só, por que Jesus falou aquela frase? Se você abrir em Jeremias 7, todo o texto ali está dizendo que não adianta vocês chamarem templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. É a palavra de Deus para o povo no livro de Jeremias. Templo do Senhor. E saírem, fazer as dedicações aos outros deuses, fazer sacrifícios a deuses falsos, depois voltar para... Deus falando, hein? E depois volta para a minha casa e diz, o templo do Senhor. Então Deus estava cobrando o povo, porque o povo estava se corrompendo, depois voltava para o templo e dizia, esse é o templo do Senhor. E Deus estava dizendo assim, o que adianta? E ele diz assim, do próprio Senhor, dizendo em Jeremias 7,11, é pois esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Então Deus estava posicionando, dizendo, olha, vocês estão tornando a minha casa um local de esconderijo de ladrões. Aí, em Marcos 11, quando Jesus faz a chamada dura com eles lá, no verso 17, Jesus os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Então ele estava repetindo a mensagem lá de Jeremias 7, referindo-se àquele negócio na frente do templo, né? Agora Hebreus 3,6 afirma que a casa é eu, você, somos nós. Hebreus capítulo 3, no verso 6. Ele começa dizendo que Moisés foi firme e fiel sobre a sua casa, que era a casa lá de Israel, no seu tempo, em que ele trouxe a lei e mostrou para o povo. Mas hoje, olha o que está escrito em Hebreus 3, 6. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória na esperança até o fim. Então Cristo sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Então não existe mais templos feitos por mãos humanas em que Deus esteja presente. Não é mais um local sagrado, tijolos e pedras. O sagrado deve ser a nossa vida, a sua vida. Você deve ser uma casa e que seja de Jesus. Certo? Confirmando as palavras da semana passada. A qual casa somos nós. Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Nós somos templo de Deus. Somos casa do Senhor. Bom, afirmando isso, eu queria mostrar para vocês a pesquisa. A Inês está fazendo uma palestra, preparando uma palestra para dar nesse curso de líderes, né, do sábado de manhã. E ela achou umas coisas lá que eu falei, opa, deixa eu aproveitar. Uma menção rápida de uma pesquisa que um irmão fez sobre lideranças. E nessa pesquisa ele concluiu que 70% dos líderes não terminam bem, seja na igreja ou seja até numa empresa. E ele, pesquisando a razão dos líderes estarem na situação, concluiu que existem algumas razões porque os líderes perdem, não terminam bem. Por quê? Agora você vai dizer, mas líder é líder, eu não sou líder. Espera, todos nós influenciamos alguém, não é? Então todos nós somos líderes. Você é líder na sua casa. Se você influencia o seu filho, você é líder na sua casa. Você influencia seu marido, você é líder na sua casa, mulher. Você influencia no seu trabalho, com as decisões, sejam pequenas ou grandes, você lidera. Nós lideramos e devemos nos liderar. Então nós somos líderes no mínimo de nós mesmos, nós devemos ser. Então isso é aplicável para todos nós. Mas veja só o que ele concluiu. Pode passar o próximo. Por que 70% dos líderes não terminam bem? Primeiro, porque perdem a postura de aprendizado. Param de ouvir.
param de crescer. Depois que chega em determinada posição, não acham que não precisam aprender mais. Acham que sabem tudo. E eu separei alguns textos bíblicos aqui, 1 Timóteo 4,13, para a gente poder meditar nessas afirmações, porque tem base bíblica isso, no final das contas. Primeira razão é porque perde a postura de aprendizado. 1 Timóteo 4,13 diz, Paulo falando para Timóteo, persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Engraçado isso, persiste em ler. Ler o quê? As Escrituras, ler a Bíblia e outras coisas que eles tivessem em mãos. Irmãos, os pais da igreja, os primeiros líderes das igrejas, falavam 6, 7 línguas. Eram pessoas versadas em todos os filósofos antigos. Eram pessoas que liam muito. Se você quer ser uma pessoa que vai crescer, se você quer crescer na sua liderança, quer aumentar a influência da sua vida, leia. Leia a Bíblia, em primeiro lugar, e leia as ideias que os outros tiveram lendo a Bíblia. Porque um livro é a junção das melhores ideias. Você não fica feliz quando tem uma ideia legal sobre algum assunto? É uma ideia boa, e você pega e aplica. Você quer falar com os outros quando você tem uma ideia boa. O que as pessoas fazem? Pegam aquela ideia e escrevem a ideia, e colocam para você entender, para você saber. E nós podemos ter acesso. Por isso que, se eu não me engano, quem que falou? Foi o Rui Barbosa? Foi alguém famoso aqui. Ele falou, olha, livros não mudam o mundo. Os livros mudam pessoas. E pessoas mudam o mundo. Então, queridos, quem lê, amplia a sua visão. Nós vivemos uma sociedade do visual. Nós queremos ver, ler dá trabalho. Mas Deus se revelou através das Escrituras. Então veja com maus olhos tudo aquilo que te afasta da leitura. Porque é mais fácil ver um filme do que ler o livro do filme. Mas se você for ler o livro de um filme, você vai ver que é muito mais rico. E te coloca muito mais no ambiente da fantasia, vamos dizer, se o livro é fantástico, ou se o livro é uma descrição da vida de uma pessoa. Você mergulha muito mais, e a sua visão amplia, e você aumenta a sua capacidade de raciocínio. Deus pode te usar mais. Quando Paulo fala de sim, persiste em ler, isto é, insista na leitura. E as tristes pesquisas educacionais de hoje mostram que os alunos chegam entrando na faculdade e mal conseguem analisar um texto, não conseguem discernir um texto. Precisamos insistir, porque o que está acontecendo? Esse homem fez essa pesquisa porque os líderes começam a chegar no topo e começam a tremer, e começam a ter problemas, e eu vou falar isso já já. Outra segunda situação, por que os líderes não terminam bem? É porque a atratividade de seu caráter declina. Tudo que é novo chama atenção, né? Então, por exemplo, inclusive ele usa esse texto, essa ideia. Tem igrejas que trocam de pastores constantemente, né? Tem seu sistema de troca de pastores a cada tantos anos. E então, quando chega um pastor novo, novidade. O caráter dele é novo. Esse camarada é dinâmico, vamos mudar. Agora a igreja mudou e tal, o pastor é diferente. Agora tá bom. Mas o tempo vai passando, as pessoas se acostumam com o pastor. E o pastor que está sempre querendo dar algo novo, também vai se cansando. E aquele caráter perde o brilho, porque é algo constante, comum.
Por quê? Porque está baseado nos seus próprios valores pessoais. Enquanto que Paulo disse em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você quer ter uma renovação do seu caráter? Tem que ser renovado segundo o caráter de Cristo, porque o meu caráter está cheio de erros, o seu caráter está cheio de falhas, nosso caráter tem limites, mas quando o Espírito Santo entra em nós e gera em nós a imagem de Cristo, somos diferentes, somos crescentes a cada dia. Então, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa seria uma saída para nós nesse momento. Agora, terceira situação, porque os líderes caem. Porque param de viver conforme as suas convicções. No começo são convictos. Os líderes são assim. Falando líder, todos nós. Mas na minha casa vai ser desse jeito. Quando eu casar, na minha casa nós vamos fazer isso, aquilo. Não, eu sou assim, porque eu garanto que isso na minha casa vai ser assim. Aí casou, no começo é legal, tal. Aí o tempo vai passando, vai relaxando, né? Só vou assistir, no começo é assim, só vou assistir um pouquinho de televisão à noite, porque depois nós vamos fazer uma reunião de oração, eu e a minha esposa. Quando chega lá, passa um tempo, tá cheio de aparelhos, né? Controles remotos variados, não sei qual que é, não sei qual é a TV, qual é o aparelho, qual é o DVD, não sei, e horas. As convicções vão caindo, e o pior é quando vai ficando na maturidade, quando aqueles valores e habilidades que foram desenvolvidas aqui, começam a chegar, vão melhorando, as habilidades vão melhorando, mas ao crescer, ao subir, não tem uma sustentação do caráter. E esse é o problema. Porque não cresceu no caráter, não cresceu na base. Então aqui, começa a viver conforme, ele perde as convicções. Antes era tão legal, não, tem que ser fiel à esposa. Aí passa o tempo, passam 10, 11 anos. Obrigado. Amém. Já. Passam 10, 20 anos, começa a abrir mão, começa a dar, vai relaxando os valores. Sabe o que está acontecendo? Negociações estão aparecendo na porta do templo, porque param de viver segundo as suas convicções. Olha só a palavra de Deuteronômio 4:9. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Guarda a tua alma, guarda bem o que está acontecendo, guarda bem o seu relacionamento com Deus hoje, coloca na alma. Olha só o que está escrito em 1 Timóteo 4,16. Ele alerta o Timóteo. Paulo está ensinando o Timóteo. Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo. Cuide-se. Cuida da doutrina, mas cuida de você. Por quê? Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás e tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. O que adianta eu ficar cuidando da doutrina e não cuidar de mim mesmo? Porque os outros podem ser salvos porque eu estou apresentando e cuidando da doutrina, mas eu posso me perder porque não me cuido. Essas duas coisas têm que estar presentes na nossa vida, porque param de viver conforme as suas convicções. Vou dar exemplos na Bíblia, nós vamos entender claro isso aqui. Outro item, quarto, por que as pessoas, os líderes, não terminam bem? 70% deles não terminam bem. Porque falham ao deixar para trás contribuições decisivas. O que significa isso? Não preparam as coisas que foram boas de forma a serem um memorial na vida. O meu professor dizia assim: você tem coisas importantes, um professor de história, você tem coisas importantes que você descobriu, que podem ensinar muitas pessoas? Escreva.
Porque o que você escrever pode permanecer. Se você usa aqui, fala hoje, fala amanhã, amanhã você esquece, você perde. Mantenha, ajunte as tuas coisas que você fez, aquilo que tornou você uma pessoa vitoriosa nas áreas da vida que você teve sucesso. Junte isso, guarde, ensine os outros, faça com que outros tenham acesso às áreas de vitória da sua vida. E isso é aplicável em qualquer área da vida, irmãos. Você venceu uma batalha, você tem vencido uma batalha no relacionamento, por exemplo, estava para se divorciar, o seu casamento está sendo destruído, e você foi atrás e trouxe a presença de Deus. Amém. A presença de Deus veio sobre a tua vida e houve restauração na sua casa. Você tem uma riqueza de experiência que precisa passar para alguém. Você venceu uma batalha numa enfermidade difícil, e você passou pela dificuldade, e agora você é uma nova pessoa, já com saúde. Você tem experiência para partilhar nessa área. Tudo aquilo que você vivenciou, mesmo no sofrimento, que fez você chorar, fez você ser triturado, é importante que você, ao passar isso e vencer isso, traga isso para alguém, escreva isso, manifeste, ensine essas coisas que você aprendeu na sua expectativa, na sua esperança em Deus. Está claro isso, irmãos? Pessoas que deixam de fazer isso, falham quando chega no final, na corrida final da carreira. E a palavra de Deus diz assim, Tiago 2,18, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. O verso 17 e 18 diz assim, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então quer dizer que aquilo que eu faço demonstra em que eu creio. Está claro isso, irmãos? Então as obras são importantes, não é pelas obras que somos salvos, mas as obras demonstram quem nós somos, em que cremos. Então Tiago falou o seguinte, olha, as tuas obras demonstram quem você crê. Então não dá para dizer, eu tenho fé, já estou salvo. Não, se você tem fé, naturalmente você vai ter obras correspondentes a essa fé. E para dar um exemplo, em Atos 9 havia uma mulher chamada Dorcas, não é verdade? Dorcas era uma mulher conhecida pelo que fazia. Então está escrito aqui em Atos 9:36, e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Era alguém que batalhava por fazer o bem e alcançar as pessoas. E olha só, e como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Então veja, as obras dela estavam presentes. Então ela não deixou de fazer contribuições decisivas na sua vida enquanto estava aqui. Ela fez as coisas, porque no dia que ela morreu, as pessoas falaram, olha quanto ela fez. Está claro isso, irmãos? Agora ela era tão abençoada e Pedro estava tão direcionado por Deus que ele subiu lá no quarto, orou, ajoelhou, orou, pediu ao Senhor e ela ressuscitou. Ela já estava preparada para fazer os trâmites. Já tinham lavado o corpo dela, preparado para colocar no túmulo. E Pedro a ressuscitou. E isso ficou famoso em todos os lugares lá. Bom, por que os lideranças, 70% da liderança não termina bem? Porque perdem a consciência de sua influência e seu destino. Perde a consciência de sua influência. O camarada passa 20, 30 anos sendo fiel. Aí, quando chega na maturidade, ele abre mão, cede, começa a ceder e acha que não vai acontecer nada, que ninguém vai dar atenção. E ele não sabe que influência ele tem na família dele, nos amigos, na igreja. Não sabe. Então, isso causa, não sabe não, esquece. Então, um grande exemplo disso está em Gênesis 3:17. Adão resolveu dar atenção, deixar Eva chegar perto da serpente. Adão resolveu deixar Eva chegar perto da serpente. A serpente enganou, fez ela comer do fruto e ele ficou de olho, tá?
Dá a entender que Adão estava ali de olho, vendo, se ela cair dura, eu não como. Aí ela comeu, falou, que bom. Ô, Adão, dá uma mordidinha, olha, você tem que ver como é que é. Aí ele, tá bom. Comeu. Aí olha que Deus chamou ele e falou assim, disse Adão, e Adão disse, Gênesis 3,17, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Toda a terra estava debaixo do governo de Adão. Quando Adão resolveu ceder à palavra de Satanás e desprezar a palavra de Deus, ele pegou a maldição que veio de Satanás, colocou sobre si e sobre a terra também. A terra é maldita hoje. Não pense que a natureza é linda. Como a natureza é maravilhosa. Se eu pudesse, eu vivia no meio do mato. Vivia nada. Você não aguenta meia dúzia de mosquito, de muriçoca. Ainda tem outros tipos. Você não aguenta um minutinho de zumbido para dormir no meio da selva. Nem os animais aguentam. Eu já falei isso aqui. Nem os animais suportam. Imagina a gente. Por que a gente vive nas cidades? Sabe por quê? Porque existe maldição em tudo. E maldição é tendência de apodrecer, tendência de perverter, tendência de dar errado. É isso. Nasce um bebê lindo, lindo, lindo. Olha que gorduchinho. Esse aqui vai ser santo do Senhor. A primeira oportunidade que ele tem, ele diz, não. Faz isso aqui, filho. Olha, estamos aqui. Não. E não. E não põe a mão aí. Não põe a mão aí. Ele diz assim, não. E vai lá e põe a mão porque ele quer saber o limite. E ai de você, se você não der o limite. Porque ele não precisa ser ensinado a fazer coisas erradas. Você precisa ensinar a fazer o que é certo. Porque fazer errado é só deixar ele do jeito que está. Ele vai aprender rapidinho tudo que é errado. Então, irmãos, perder a consciência da influência e o destino faz com que a gente peque. Eu preciso passar para os exemplos bíblicos. Perdem o seu relacionamento vibrante. Por último, perdem o seu relacionamento vibrante com Deus. Então essas pessoas concluíram, ou essas pessoas perderam o relacionamento vibrante com Deus. No começo era cheio de fé, cheio de alegria, cheio de vigor, orava, tomava 3 ônibus para ir para a igreja, não tinha problema nenhum. Hoje, tem que pegar o carro, tirar da garagem, está chovendo, tudo é duro. Vai orar, tem reunião de oração, vai ter que orar, vai ter que ficar falando, vai que eles me chamem para orar. É difícil. Perdeu o vigor, a vibração para com Deus, irmãos. De vez em quando eu fico lembrando da minha juventude, né? Que faz pouco tempo, aliás. Mas eu trabalhava em várias partes da cidade. Mas eu lembrava essa semana com as irmãs, conversando com as irmãs, que via a hora de terminar a última visita. Eu visitava os médicos, tinha lá minha sequência de visitas, pegava a minha fichinha, visitava todo mundo, visitei tudo, cumpri, fechei o meu dia, 5h30, eu vou para a igreja. 5h30, pegava um ônibus ali, até a Paulista, onde eu estava, depois da Paulista pegava um outro e até cair lá perto da Marechal Deodoro, ali na travessa Marechal da Rua Tito, e a pé com a minha mala do trabalho, mas vai para casa, descansa. Eu vou para a igreja, meu. O mais importante é isso. Eu ia para a igreja, chegava lá 6h30, tomava um cafezinho lá, entrava na igreja, não tinha ninguém, eu abria a Bíblia, ficava orando, começava o culto às 8h. Você pensa que eu reclamava? Que delícia, meu. Como é bom estar aqui. E começava. Sabe o que era o culto? Um momento de oração e um estudo bíblico. Mas
sede, uma fome. Quando não via a hora de chegar o domingo, para ir para a igreja, para ouvir aqueles louvores que estouravam o teto e que libertavam as vidas. Eu queria viver isso. Depois o tempo vai passando. Tem culto hoje, Tinha que ser essa hora, não tinha. Não dá para ser outra. Irmãos, nós precisamos buscar a vibração da presença de Deus. Aquele desejo de buscar a Deus, irmãos. Isso está escrito na palavra. Jesus falou sobre isso, olha só, em Jeremias 2,13 está escrito assim, Deus falando: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, rachadas, que não retêm águas. Primeiro deixaram Deus, que é o manancial de água, depois pegaram um lugar para guardar água rachado, que não guarda água, está seco. Duas coisas erradas o povo fez. E olha só o que Jesus falou em Apocalipse 2,4: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Todas as constatações das lideranças que caem, que não chegam bem ao final, aqui não está falando de queda, mas ele está falando de desânimo, de pedir as contas, de não querer mais brincar, sabe? Aquela coisa assim, deixa para lá, não quero mais isso. Tem a ver com isso, irmãos. Tem a ver com isso. Então, irmãos, para provar isso, nós vamos pegar alguns casos bíblicos, para mostrar como é triste viver assim e que nós não podemos abrir mão. Primeiro caso, nós já até mencionamos, casos bíblicos de negociação de pecados. Porque todo pecado que se instala é uma negociação. É oferecido algo em troca de um valor teu. Então o que aconteceu com Adão e Eva lá em Gênesis 3? A tentação, primeiro, está associada à dúvida relativa à palavra de Deus. Então a primeira coisa que Satanás fez foi assim, o próximo slide mostra aqui, vou mostrar para vocês, olha só. Estágios da tentação. Vamos ver o estágio? Aliás, vou ler Gênesis 3, 1 a 6 para você. Se quiser acompanhar, Gênesis 3, 1 a 6. Está escrito assim: ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Ele entrou já falando bobagem. Deus falou para não comer nenhuma? Não, é assim, nenhuma árvore? Não, disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então está aqui, ofereceu algo, ofereceu uma coisa boa, vamos negociar, você vai ser como Deus, conheceu bem o mal. Sabe o que ele estava dizendo ali, meus irmãos? Olha aqui, dá para ler? Você quer apagar essa aqui? Estágios da tentação. Primeiro, curiosidade e desconfiança despertadas em Eva. Então, tem uma curiosidade, uma coisa nova. Você quer experimentar? Olha, desperta a curiosidade e traz uma desconfiança da situação que você está vivendo. Outra insinuação é tríplice dúvida em referência a Deus. A desconfiança despertada em Eva é em relação a palavra de Deus, tá? Não está aí, mas essa desconfiança é em relação à palavra de Deus. Porque Deus havia dito, não come. E ela começa a falar, será que é para não comer mesmo? Depois da conversa, na primeira parte da conversa. A outra insinuação de Satanás é colocar 3 dúvidas em referência ao próprio Deus. Como assim? Pôr em dúvida, primeiro, a bondade de Deus. Porque, em suma, é o seguinte, se ele proibiu este fruto, é porque Deus não é bom.
O fruto é bom, se ele proibiu é porque ele não é bom. Está colocando em dúvida o caráter de Deus. Satanás estava induzindo esse raciocínio. Segundo, se ele ameaçou de morte, é porque Deus não é reto assim. Deus não é uma pessoa tão justa, entende? Por que tinha que ameaçar de morte se comer do fruto? Outra situação, se ele não quer que conheçamos o bem e o mal, como que ele conhece? Então ele não é santo. Então veja que as insinuações e dúvidas são um ataque ao caráter de Deus. Então Deus não é, a bondade de Deus, a retidão de Deus, a santidade de Deus foram atacados com as dúvidas de Satanás. Mas isso tudo acontece quando nós cedemos às tentações. Mas essa é uma negociação. Depois vem a incredulidade. Quando isso se instala, quando a gente começa a ter dúvida do próprio Deus, instala no coração uma incredulidade. E depois vem o quê? A desobediência. Não desobedecer, porque já que eu não creio mesmo. Então, irmãos, esse é um caminho da tentação. Houve uma negociação. Você vai conhecer a Deus. Você vai conhecer o bem e o mal como Deus. Você vai ser igual a Deus. Porque vale a pena desobedecer à vontade de Deus, à palavra de Deus, porque o que você vai obter vai ser melhor. Essa é a mensagem de Satanás, essa é a negociação do pecado. Tem que ter algo bom em troca. E quando ela olhou a árvore, começou a olhar o fruto e viu que ela era agradável, boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, porque ela era do conhecimento do bem e do mal, tomou o seu fruto e comeu, e deu ao marido. Então veja que cedeu, houve uma negociação. Deus não quer que você negocie valores, e o maior valor que Eva tinha naquele momento era a palavra de Deus. Deus havia dito, não coma. Ela deve ter recebido isso do marido, porque Deus falou com Adão. Mas ela sabia, não deveria comer, e Adão deveria ser o primeiro a chegar e impedir que ela comesse. Então a tentação associada à dúvida na palavra de Deus, foi uma negociação muito errada, muito ruim. O pecado se instaurou, não só na vida de Adão e Eva, como em toda a sua descendência, em toda a terra, em toda a criação. Outro caso famoso na Bíblia é o caso de Davi. Vou adiantar. Em 2 Samuel 11, 2-4, aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço a uma mulher que estava se lavando. E era mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Tanto Eliã, que era o pai dela, quanto Urias o Heteu, eram homens da linha dos corajosos de Davi. Hein? Tá? Então Davi mandou mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela. Para quem não sabe a história, no final ele mandou ela embora. Ó, tá bom, pode ir para sua casa. Passou um tempinho, ela mandou um recadinho. Davi, estou grávida. Só que o marido dela estava na guerra, era um soldado valente dele, do rei. E agora, hein? Você já viu que a Bíblia chama um abismo, chama outro abismo? Uma pessoa não cai uma vez só, ela vai cair em várias outras. Não bastava para a mulher matar o marido, ela, para se livrar do corpo, ela picou. Quem sabe ela podia se livrar daquilo picando o marido. Que depois... Então, um abismo chama outro abismo. Entende? Ele arrumou um jeito do marido morrer na batalha. Já que o marido não quis, a chamado dele, voltar para casa e deitar com a mulher para dizer que o filho era dele. Então ele mandou o marido para frente de batalha, mandou tirar apoio, morreu com ele uns 30. Mas ele morreu. Aí ele falou, tadinha, ficou viúva, casa comigo, casou com ela. Passou um ano, aí o Davi falou, calmou, agora ninguém sabe. Aí veio um profeta chamado Natã e falou, Davi, você precisa julgar uma causa aqui no teu reino. O que foi? Davi era o rei devia julgar as causas, as injustiças do reino. Aí o Natã começou a contar o caso, olha,
tinha dois homens, um rico e um pobre. O rico recebeu visitas. E ele, para não matar nenhuma das ovelhas dos seus rebanhos, ele pegou a única ovelha do vizinho, que comia com ele, da sua mão, que dormia na sua cama, que cresceu, que era como se fosse sua filha. O Davi ficou bravo. Digno de morte esse homem, tem que devolver 4 vezes mais. Não é mesmo? Tu és este homem, Davi. Aí Deus começou a falar com ele. Assim diz o Senhor: eu te dei o reino de Saul, eu te dei vitórias, eu te dei as mulheres de Saul, eu te dei tudo o que você tem. E mais te daria se você pedisse. Mas por causa desse teu pecado, jamais a espada sairá da tua casa. Sabe o que aconteceu com Davi, meus irmãos? Davi relaxou na sua caminhada. Davi relaxou no seu relacionamento com Deus. Era um homem segundo o coração de Deus, vivia fazendo salmos, cantando, louvando a Deus, compunha e mandava para o grupo de louvor ficar cantando dia e noite na adoração ao Senhor. Um homem de dedicação a Deus. Ele relaxou. Na maturidade, está aqui, ó, os valores foram sendo negociados. Na maturidade, ele começou aqui, ó, parou, começou a não viver mais de acordo com as suas convicções, começou a perder a consciência da influência, do destino dele, do que as coisas que ele decidia ia influenciar todo mundo, ia influenciar a família dele. Sabe o que aconteceu na família dele? Não tinha Jesus para pedir perdão, não tinha Jesus para cortar a maldição. Então o filhinho que ele tinha gerado aliás, o Natan, a última coisa que falou assim: o teu filho que nasceu vai morrer. Então o filhinho da Batseba morreu, ele clamou ao Senhor por misericórdia, o filhinho morreu. Depois o Absalão lá, ou melhor, o Aminon, violentou a meia-irmã dele, Tamar. Filhos de Davi. O Aminon violentou Tamar, mandou ela embora. O Absalão, que era irmão de Tamar, falou: deixa comigo. Foi lá, matou o meu irmão Aminon, dentro da casa de Davi. E depois o tempo foi passando. Salomão se tornou rei. Aliás, vou falar do Salomão, deixa para depois. Mas depois Absalão tomou o reino do pai. E ele falou: não toque Absalão, quando vocês conquistarem novamente o reino, não mexa com Absalão. O Joabe falou assim: não mexa o quê? O camarada tirou o rei do lugar e agora eu vou preservar a vida. Primeira oportunidade que teve, passou ele com 3 flechas, matou Absalão. Sabe o que o Davi fez? Nada, porque ele sabia que a conta era dele. Então Davi, no tempo que ele deveria estar mais apegado ao Senhor, na sua liderança, foi na maturidade que ele abriu as brechas para os pecados na vida dele. Ele já estava com irmãos, ele passou anos fugindo de Saul. Ele não era nada, ele foi tirado, e Deus falou para ele: eu tirei lá da casa do teu pai, do pastor, de trás do rebanho de ovelhas, e te coloquei como rei. E agora? Vai abrir mão? Ele abriu mão. Então a negociação apareceu. Quando ele olhou, ele viu uma mulher bonita tomando banho. Vou negociar agora. Toda tentação é uma negociação que te apresenta algumas vantagens em troca dos valores que são eternos da tua alma. E nós temos que tomar uma postura com indignação, entende? Você tem que ficar indignado. Como? Tem alguém querendo roubar o que eu tenho de mais valor na minha vida? Vou pegar o chicote. É isso que eu queria despertar nos irmãos, ou que a palavra quer despertar nos irmãos, e que eu gostaria também. Que a gente deve ficar indignado com os pecados que cerceiam a nossa vida. Porque Jesus não tinha pecado na vida dele, mas ele estava se referindo ao corpo dele. Vocês viram lá no vídeo. Ele foi lá, virou as mesas, tirem daqui, estou fazendo a casa do meu pai um mercado, um covil de ladrões. Aí vieram os fariseus, quem? As autoridades lá dos sacerdotes, quem te autoriza a fazer isso? Qual é o sinal que você dá que você tem essa autoridade de fazer isso? Porque quem dava dando autoridade eram os sacerdotes, e eles que davam autoridade. Aí tinha que ter uma autoridade maior para contrariar aquela ordem.
Aí Jesus falou assim: o sinal que vai ser dado a vocês é: destruam esse templo e em 3 dias o reconstruirei. O quê? Esse templo foi 46 anos para construir, você vai reconstruir ele em 3 dias? Aí João fala, mas ele falava do templo do seu corpo. Irmãos, Paulo falou que o corpo de Cristo somos nós na terra. Então nós temos que ter a indignação, porque, sabe, o tempo vai passando e na nossa habilidade nós vamos crescendo e vamos subindo e vamos acumulando postos, mas se o nosso caráter não foi transformado, quando chegar lá em cima, vai ruir, vai desistir, vai dar problema, vai aparecer. Está entendendo, irmãos? Então eu preciso cuidar, não da questão de subir sozinho, de ter habilidades. Eu tenho que cuidar do caráter, daquilo que Deus está operando em mim, de quem eu sou aqui dentro, quando eu estou sozinho. Vamos falar de Salomão? Salomão foi um dos homens mais abençoados que a Bíblia mostra. Porque Davi foi uma pessoa de batalha, viveu em exército, matando o filisteu e pondo para fora, ataca aqui, rompe ali, até que estabeleceu tudo, ganhou tudo que Abraão recebeu como herança de terra, Davi conquistou. Foi no tempo de Davi que foi conquistado tudo que Deus havia prometido para Abraão. Então Davi conquistou, e quando conquistou tudo, ele deixou tudo pronto para Salomão, e o Davi falou assim: vou construir um templo para Deus. Vou construir um templo. Eu moro numa casa boa e Deus está aí com um lugarzinho, um tabernáculo de nada aí, feio. Eu vou construir um templo para Deus. E o Natan, acostumado, né, a ouvir a Deus orientar a vida de Davi, falou: faz o que tiver no teu coração, Deus está com você. Aí quando ele foi embora, o Deus falou para o Natan: ó, vai lá e diz para ele que não é ele que vai construir. Ele não. O filho dele vai construir para mim. Era Salomão. E Salomão herdou do pai toda a riqueza que o pai havia juntado, tinha separado para a construção do templo ouro, prata e mais materiais. Ele foi mandar comprar, trouxe de fora. E o Salomão, quando assumiu o poder, houve paz no tempo dele, não precisou guerrear. E Salomão pediu a Deus, quando Deus apareceu para ele, Deus apareceu para Salomão, e pediu, falou para ele: o que você quer, Salomão? Você vai assumir agora, o que você quer? Pede qualquer coisa, Salomão. Era tudo o que eu queria que Deus falasse para mim. Pede qualquer coisa para mim que eu vou te dar. Ai, o Salomão falou assim: ó, só me dá sabedoria, porque eu não sei governar esse povo, eu não sei ir para a guerra, voltar para a guerra, eu não sei, me dá sabedoria para governar. E Deus falou assim para ele: então, porque você pediu sabedoria para governar o povo, eu vou te dar o que você está pedindo, e vou te dar mais ainda, vou te dar riqueza, vou te dar condições de prosperar, você vai ser o mais rico dos homens, eu vou dar tudo que você não pediu, eu vou dar para você. Porque ele era um homem íntimo também, recebeu por herança. Aliás, o Davi pecou daquele jeito, irmãos, mas ele lamentou, se arrependeu diante de Deus durante o resto da vida, tá? Porque o Abisalão, só para ter uma ideia, para você saber que Davi tomou postura na vida dele. O Abisalão, quando tomou o reino do pai, expulsou o pai com os homens dele, eles tiveram que fugir. Então o Abisalão pegou as mulheres do pai, levou para o terraço, provavelmente o mesmo que ele tinha visto a Batseba lá, e fez uma orgia com as mulheres do pai, com as concubinas e tudo mais na frente de todo mundo. Todos. Por que ele fez isso? Para envergonhar o pai, para que o pai nunca mais voltasse lá. Olha só, o pensamento de um filho. Aí, por isso que o Joabe falou assim: o quê? Você vai querer preservar seu filho? Foi lá, matou o filho contra as ordens do pai. Aí o Davi veio, assumiu novamente, chorava todos os dias, lamentava, orava a Deus, falou: Senhor, eu sei que foi culpa minha, eu abri a brecha na minha casa. E sabe o que ele fez com as mulheres dele? Tem um texto bem pequenininho, perdido no meio das letras da Bíblia. Ele foi lá, trancou as mulheres, nunca mais entrou aquelas mulheres. Alguns comentaristas dizem: ele nunca mais teve relacionamentos sexuais com aquelas mulheres. Porque foi na área sexual que ele caiu. Então ele se mortificou.
Aliás, quando estava velhinho, puseram umas mulheres mais lindas para aquecê-lo na cama dele. Ele não teve relacionamento sexual com ela. Estou só fazendo menção. Porque nas áreas em que nós caímos, nós devemos ter as maiores batalhas. Amém? O Salomão pegou um negócio andando. Paz. O nome dele é Shalom. Shalomon. A paz está no nome dele. Então ele não teve guerra, tudo em ordem. Vamos construir. E Deus deu sabedoria. Então ele compunha os provérbios. Ele se dedicava a entender as coisas, a entender os assuntos. E foi crescendo. E foi construir o templo mais lindo, coisa maravilhosa para Deus. E foi um dos homens mais sábios da terra. Até que ele começou a casar. Ele tinha uma coisa, sabe? Ele gostava de mulher bonita. E ele era rei. Só que Deus, cheio de sabedoria, né? Aí, Deus havia dito claramente para os reis: olha, não tomem mulheres dos outros povos. Não tomem como mulheres. Não faça vínculos, alianças com os outros povos, casando com as mulheres, com as filhas dos reis, dos outros povos. Não façam isso. Era a ordem do Senhor. Está escrito em 1 Reis 11, desde o versículo 1. Mas ele se afeiçoou e amou justamente essas mulheres. E ele foi casando. Sabe, casa aqui naquele tempo. Casa que não havia lei ali não havia Jesus para restaurar o coração dos homens e das mulheres. Ele casou, ele foi casando com uma, outra. Não tinha mais mão para contar. Aí até que ele casou com 700 mulheres. E tinha mais 300 concubinas, que era só para ficar ao redor ali, aquecendo quando tivesse frio. Sabe o que aconteceu? Aquilo que Deus havia dito que ia acontecer. Se você fizer isso, vai acontecer um problema sério com você. E aconteceu. Olha aqui, ó, capítulo 11, verso 3 em diante. E tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, 1000 mulheres. Se ele ficasse com uma por noite, daria 3 anos para chegar de novo. Suas mulheres, então, a mulher via ele uma vez e depois nunca mais ia ver, 3 anos depois. Não é? Olha o que está escrito: e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Sabedoria, cadê a sabedoria? E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai, porque Salomão seguiu, olha só a lista: a Astarote, deusa dos Sidônios; a Milcom, a abominação dos amonitas. Lembra que Davi mandou Urias para morrer? Quem é que matou aqueles Urias e os outros? Os amonitas. Agora ele foi lá e adorou os deuses, fez adoração ao Deus dos amonitas, o Milcom. Assim fez Salomão, que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai, porque o Davi se arrependeu e ficou lá lamentando nos pés do Senhor o resto da vida. Mas o Salomão não. Então edificou Salomão um alto, um lugar de adoração a Quemós, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém. Ele construiu um altar para outros deuses ali. E a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Sabe quem era Moloque? Você pensa que era deusinho de santo do pau oco? Não. As mulheres ofereciam sacrifício. Sabe o que era sacrifício para Moloque, por exemplo? Crianças. Então eles iam lá, ofereciam crianças, no batuque, bem alto. Tanto que eles usaram isso no lugar chamado Vale do Tofete, porque tinha o lugar dos tambores, porque eram oferecidas crianças provavelmente vivas, porque choravam, gritavam, eram jogadas no fogo, que saía da boca do Deus, montado lá para isso. Sacrifícios humanos, ele foi lá e deixou as mulheres construírem, porque ele fez tudo isso, olha aqui, ó. E assim fez com
todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Legal, né? Espera aí, Davi pisa na bola um pouquinho, Salomão pisou muito. Na maturidade desviou-se. E por último, essa aqui é uma história triste. Eu estou dando exemplos tristes, para você ver que quando surge a negociação, porque você acha que ele, aos poucos, foi deixando acontecer isso sem mais nem menos, as mulheres perverteram o coração. Como é que houve perversão? Vai cedendo aos poucos, vai agradando, vai acontecer. Não é à toa, não. Tem um último caso que eu queria lembrar você, o caso de Uzias. Que triste. Uzias foi um rei muito abençoado. Eu vou ler só alguns versículos que estão aqui, no livro de 2 Crônicas 26. Recomendo que você leia em casa a história, porque aqui está muito bem sintetizado. 2 Crônicas 26, 1 a 23. Eu não tenho tempo, não vou ler tudo, mas está escrito assim, Então todo o povo tomou Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias seu pai. E este edificou a Elote, restituiu a Judá. Depois que o rei dormiu com seus pais, o pai dele, ele tinha 16 anos quando começou a reinar, 55 anos reinou em Jerusalém. Foi um rei, ficou muito tempo, as pessoas gostavam dele. E era o nome de sua mãe Jecolia, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele andou certinho. Deus o abençoou, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. Ele viveu nos dias do profeta Zacarias. Zacarias o ensinou, orientou. Então ele foi submisso a Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. E nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Também edificou torres no deserto. Um homem de trabalho. Cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Olha que característica de rei. Amigo da agricultura. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para tirar pedras. Irmãos, no tempo de Saul, o povo brigava com um pedaço de pau, com um pedaço de galho. Eles não tinham armas de ferro no tempo de Saul. No tempo de Uzias, não. Ele já fez capacetes. Estava todo mundo bem armado e bem posicionado. Deus abençoou o trabalho de Uzias. E olha só, também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros. O camarada era top. Ele estimulava a criatividade para o uso da cidade. Engenheiros que estivessem nas torres, nos cantos, para tirarem flechas, grandes pedras, e propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se fortificou. Mas preste atenção agora, olha a virada, preste atenção, estamos terminando. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Ah, meu Deus do céu, que história repetitiva. Quando ele ficou fortalecido, o coração começou a se corromper. E transgrediu contra o Senhor seu Deus. Por quê? Por que ele fez para se corromper? Foi com mulheres? Não, olha só. Ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Ele quis fazer o trabalho de sacerdotes. Eu sou rei, já faço de tudo, eu faço de tudo aqui, eu mando em tudo, sou o bonzão da história, e agora também não posso entrar no templo. Eu vou lá, vou fazer sacrifício, eu vou ofertar incenso lá no lugar dos sacerdotes, deixa eu entrar aí. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, não iam deixar. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Deus não está gostando disso. Já pensou o que Deus está pensando nessa história? Então Uzias se indignou, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso, e indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa.
perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora. Aquele era um lugar santo. E até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Perdeu o lugar, irmãos. Perdeu a oportunidade. Que negociação terrível ele foi fazer, irmãos. Querer ocupar um espaço que não era dele. Aliás, a ordem de Deus desde o início era: olha, o rei não vai fazer os trabalhos do sacerdote. Quando Saul quis fazer sacrifício, ele foi rejeitado. Era o mesmo erro. Alguém que era tão abençoado, que fazia as coisas tão boas para o povo, ficou leproso até o fim, porque quis fazer algo que não estava nos planos de Deus. Foi uma negociação. Apresentou-se uma proposta para ele, uma negociação errada. E ele, ao invés de com indignação chamar a palavra e dizer: a palavra diz que só sacerdotes fazem isso, por que eu vou fazer isso? Não aceito essa ideia. Não, ele começou a pensar: eu vou fazer, é o meu lugar, eu vou assumir isso também. Está claro? Estão claras essas ideias, irmãos? Vocês percebem que... E sabe onde acontece isso, irmãos? Onde vai aparecer essas coisas? Na maturidade. Porque na juventude, arrojados, topam qualquer parada. Mas depois que a coisa começa a ficar calmando, dá uma pecadinha aqui, não faz mal para ninguém, uma pecadinha ali, Deus é bom. Mas Deus não vai ligar para essas coisinhas que eu estou deixando entrar, é isso que eu estou vendo. E Satanás, sabendo da natureza humana, que é a nossa natureza, irmãos, falou o seguinte: eu vou tentar Jesus, e eu vou pescar ele. A tentação de Jesus foi uma grande negociação. Então quando ele chegou lá, falou: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. Jesus com fome, 40 dias sem comer. Ele falou: ele deve ser que nem Esaú. Vai chegar lá e falar assim: eu vendo a minha primogenitura, porque não vale nada, me dá o prato logo de lentilha, de cozido, dá logo. Ele vai fazer que nem Esaú. E Jesus falou assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Esse é o meu alimento, deve ser o seu também. Aí ele chegou, levou ao alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse o diabo: dar-te-ei a ti este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, dou a quem quero, vamos negociar, só que tem uma coisa: portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Só dá uma adoradinha, Jesus. Reconhece que eu sou Deus. Jesus respondeu e disse: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Então ele tentou mais uma vez: vamos negociar mais um pouco. Se você é o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Levou ele para o alto do templo. Está escrito então que aos seus anjos dará acerca de ti ordens para que te guarde, sustente nas suas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Ainda citou o Salmo 91 para Jesus. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Irmão, Satanás está ao nosso redor querendo negociar, para trocar, fazer câmbio com os teus valores. Vamos ficar de pé. O câmbio é o seguinte: você me traz as moedas do teu valor, os princípios, os valores da tua vida, e eu troco por 2 ou 3 dos meus valores. Sabe, coisas boas, você vai poder fazer compras, você vai ter um cartão com crédito ampliado. E Jesus, quando ficou indignado ali no templo, estava dizendo assim: é assim que a gente deve tratar as propostas que chegam ao corpo, que chegam diante da nossa casa.
Então eu queria fazer mais uma oração específica sobre isso. Quem sabe Satanás anda te apresentando propostas que no fundo vão enredar a sua alma, para depois usar você como escravo nas negociações dele. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para ser livre. Foi chamado para romper cadeias. Não só as suas, mas as dos outros também. E o poder do Espírito foi derramado sobre nós para isso. Se não for para isso, de que vale a nossa fé? De que vale andar aprisionado? Eu tenho que ter libertação. E Jesus mostrou, olha, faz a tua parte, faz um cordel, faz um chicote, sai batendo e virando a mesa de negociação. Já montou a mesa na sua frente? Satanás montou, os demônios montaram uma mesa cheia de coisas atraentes para você negociar. Será que já armou uma produção de valores, está mostrando moedas boas para você trocar pelos valores eternos da sua vida, para você chegar lá e falar, eu te entrego isso, você me dá 3 do seu? Não vale, a obra de Deus é maior, o que Deus tem para você é muito mais valioso. Você vai deixar? Não. E Jesus está dizendo, olha, é assim que tem que ser. Revolte-se contra isso. E eu vou repetir, a gente fica revoltado, o que eu disse a semana passada, a gente fica revoltado quando acontece na vida dos outros. A gente ouve o crime que os outros fizeram, fica revoltado, arrepia, mas quando os princípios e as sementes estão no nosso coração, a gente vai aguentando, vai suportando. Ah, aguenta mais um pouco, é isso assim mesmo, eu sou assim. Não, deixa a indignação com você. Vamos orar. Pai amado, muitas vidas aqui, Senhor, foram assediadas por negociantes fraudulentos de Satanás. Homens e mulheres que querem oferecer seus valores de venda, seus mercados, Senhor, para deturpar e desviar do caminho os jovens e os velhos. Senhor, nós queremos tomar postura com ousadia. Nós queremos localizar onde estão estas coisas. Queremos que o Senhor nos ajude a abrir os olhos, porque às vezes essas bancas estão montadas na entrada da nossa vida, e nós deixamos eles montarem isso muito perto de nós. E a gente entra, sai, olha pela janela, pela porta, e fica sendo tentado. As propostas estão na feira, na frente da nossa vida. Há uma feira na frente da porta da nossa casa, e a gente não quer ceder e fica tentado. Senhor, a frente da porta da nossa casa não é para ter uma feira desse tipo. Ajuda-nos, Senhor, a fazer um chicote. Senhor, nós queremos individualmente demonstrar a indignação, Senhor, contra o mal, contra o pecado, contra os demônios sujos, covardes, que querem enredar a nossa vida, que querem fazer a nossa alma uma matéria de mercado, que querem nos fazer aprisionar em sentimentos errôneos, que querem nos aprisionar em raciocínios errados, em sofismas, que querem nos enganar, deturpando a vontade, pervertendo os desejos do nosso coração em concupiscência, em avareza, em desejos incontroláveis. Senhor, isso tudo nós queremos colocar no teu altar, porque, Senhor, assim como para frente existe uma feira, Satanás sempre vai querer fazer negócios conosco, assim também atrás de nós existe um lugar santo, onde o Senhor pode derramar o teu poder em nossas vidas. Senhor, quando olhamos para a porta, vemos, Senhor, as oportunidades do maligno, mas se olharmos para trás, dentro do nosso coração, o Senhor pode fazer encher o nosso coração com o teu Espírito Santo, e pode fazer com que a tua glória brilhe em nossos corações, pode fazer com que o teu poder se manifeste em nossas vidas, e fazer-nos, Senhor, como Jesus. Então agora, Senhor, enche o coração dos teus filhos de indignação aqui, Senhor.
Que nós não fiquemos só indignados com a injustiça feita por outros, mas que nós fiquemos indignados pelas injustiças que estão na nossa porta, em nossas mãos, em nossos negócios. Nós queremos abortar, queremos pôr para fora todo tipo de obra que não é tua. Queremos desfazer, Senhor, toda obra das trevas, toda negociação maligna, e o Senhor é poderoso para estar conosco nesta batalha. Queremos, Senhor, virar as mesas, queremos, Senhor, expulsar as vendedores e cambiadores, queremos expulsar da nossa vida, queremos reconhecer onde estão as nossas dificuldades e dizer: Senhor, vem aqui, reina, Senhor, reina comigo aqui, Senhor. Eu quero assumir a direção desta área da minha vida. Você tem algo? Qual é o caminho? Qual é o caminho, você pergunta? Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, arrependa-se. Arrependa-se. Declare diante de Deus: Senhor, eu sei que eu estou fazendo errado. Eu me arrependo, eu reconheço disso. Segundo, confesse a Deus. Confesse a Deus. Diga para Ele: Senhor, eu estou errando aqui. Eu errei aqui. Isso tem sido uma negociação na minha vida. Eu confesso. Se necessário, perdoe. E também restitua. Se foi tomado algo com essa negociação, você tomou algo que não era seu, restitua. Então vamos orar, irmãos. Fecha os teus olhos. Há alguém que gostaria de dizer: Senhor, eu tenho coisas na minha vida que eu preciso que o Senhor entre comigo. Eu quero virar as mesas. Eu quero parar de negociar nesta feira. Se você tem algo, levante a sua mão nesse momento, no seu lugar. Nós vamos orar especificamente. Tem algo que você gostaria de colocar diante de Deus? Levante a sua mão, repita comigo essa oração. Senhor meu Deus, eu quero me indignar contra toda negociação pecaminosa que está sendo oferecida a mim. Toda oportunidade que o inimigo pode ter na minha vida. Todo direito legal que ele tenha na minha vida, eu quero desligar agora, porque eu me arrependo dos meus pecados e confesso a Ti quais são. Agora, no silêncio do teu coração, indique ao Senhor o que é. Fale a Ele: Senhor, o meu pecado é esse, os meus pecados são esses, eu estou negociando, e eu vou lá fora, e me envolvo nas tribulações da vida e nas feitiçarias dos outros deuses, e depois venho para cá, e eu quero que minha vida seja um templo. Senhor, não quero mais isso. Diga isso ao Senhor, fale no seu lugar, e continue a repetir esta oração. Senhor, nesse momento, eu te confessei o meu pecado, os meus pecados, e eu quero usar agora da indignação que o Senhor teve no templo. Eu quero te imitar, e da minha vida, eu quero ter aversão por esses pecados. Eu quero não desejar, eu quero romper os laços, cortar todo vínculo e renunciar todo o amor por eles, em nome de Jesus. Então agora me ajuda, Senhor. Eu não quero mais ambiente propício para negociação. Quero virar as mesas, expulsar mercadores e os seus objetos, porque agora eu vou virar as costas para isso e vou entrar no Santo dos Santos, onde eu vou poder fazer oração, conversar contigo e ouvir a tua voz, porque esta casa que é a minha vida será chamada casa de oração, onde quer que eu vá. Limpa-me, Senhor, lava-me, Jesus, põe o chicote na minha mão e ajuda-me a bater com força e expulsar com ousadia estas coisas da minha vida, estejam no meu corpo, na minha alma ou no meu espírito, em nome de Jesus, amém. Pai amado, o Senhor ouviu a nossa oração e o nosso clamor que foi feito no teu altar.
Senhor, nós não queremos reproduzir os erros do passado. Não queremos reproduzir os erros desses exemplos da Bíblia. Não queremos ser, Senhor, nem confirmar as estatísticas dos pesquisadores, que dizem que quando o tempo vai passando, as pessoas vão perdendo as suas convicções. Não, Senhor. Quanto mais o tempo passar, pela Tua misericórdia e poder, nós queremos estar cada vez mais firmes contigo e te amando mais. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amados? Esteja atento. Tudo aquilo que o Senhor colocar no seu coração nestes dias, entregue ao Senhor. O Senhor vai continuar falando a esse respeito com você. Amém?